Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso RH Transforma Cor. Um curso para você aprender a fazer a gestão da transformação da cultura organizacional. E nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o tema que está mais em alta nesse momento dentro do mundo, do universo do RH. Os riscos psicossociais que estão sendo tão falados aí com a atualização da NR1, da nossa norma regulamentadora 1, e com a lei da saúde mental. Então, vamos lá entender o que são riscos psicossociais e por que mapear esses riscos. Bem, riscos psicossociais são fatores, aspectos da organização do trabalho, da cultura da empresa e das relações interpessoais que podem impactar negativamente a saúde mental dos colaboradores. Repara aí, gente, que eu deixei muito explícito, né, bem destacado ali, com um sublinhado no slide, que pode impactar, não quer dizer que vai impactar obrigatoriamente, né? É um risco que existe, assim como quando a gente anda de moto, por exemplo, a gente pode cair e sofrer um acidente, por isso a gente usa um capacete para se proteger. Não é obrigatoriamente que todo mundo que vai andar de moto vai sofrer esse acidente e vai ter algum problema e bater a cabeça no chão, tá? Então, riscos psicossociais são aspectos da organização do trabalho, da cultura da empresa e das relações interpessoais que podem impactar negativamente a saúde mental dos colaboradores, tá? E eles estão sendo muito falados aí nesse começo de 2025, justamente porque entrou em vigor, né? Entrou em vigor, ainda não, né? Vai entrar em maio desse ano de 2025, a atualização da NR1 e a nova lei da saúde mental, né? Para quem ainda não está por dentro desses assuntos, então a atualização da NR1 é uma norma obrigatória, todas as empresas vão precisar seguir essas novas regras, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse curso. E a lei da saúde mental é uma lei que concede um certificado para as empresas que comprovarem que estão aí cuidando da saúde mental dos seus colaboradores. Então, vai ter um certificado chamado certificado de empresa promotora da saúde mental, que vai aí aumentar a reputação da empresa, trazer colaboradores mais engajados, que querem, né, falar assim, poxa, eu gosto disso, eu quero uma empresa que se preocupe com isso. Então, vai ter esse benefício aí para as empresas também que tiverem essa preocupação com a saúde mental dos colaboradores, tá? Então, é por isso que a gente está falando tanto sobre esse assunto neste ano de 2025. Essa lei, né, da saúde mental, a atualização da NR1, ela foi criada porque entre 2022 e 2023, os afastamentos por transtornos mentais aumentaram 38%. Então, esses são dados do Ministério da Previdência Social, lá do INSS, né? Quando tem afastamento por acidente de trabalho, as pessoas vão lá para o INSS. Então, entre 2022 e 2023, os afastamentos por transtornos mentais aumentaram em 38%. Então, com esse número, o governo, né, falou, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí criou-se a atualização da NR1 e a lei da saúde mental, tá? Então, gente, eu sei que tem muita gente preocupada,
que as doenças mentais sendo colocadas como acidente de trabalho, que isso também entrou em vigor aí na legislação, né? O receio é que tudo caia sob responsabilidade da empresa, porque como é que você separa, né, dentro da saúde mental, o que foi causado pela empresa e o que foi causado por um fator de estresse com a família, por alguma questão com o filho, com o marido, com a sogra, com a mãe, né? Então, tudo isso a gente sabe que tem essa preocupação. Então, calma, que é justamente por conta dessa preocupação, para a gente conseguir fazer essa divisão no melhor possível, que a nova NR1 foi implementada, tá? A legislação trabalhista e previdenciária, ela reconhece que algumas doenças mentais podem ser enquadradas como doenças ocupacionais se houver nexo causal. O que significa isso, gente, né? Significa que poxa, faz sentido, e aí isso vai ser avaliado por um médico do trabalho, por um psicólogo organizacional, ou um psicólogo clínico, né, um psiquiatra. Não cabe a nós, profissionais de RH, definir isso, tá bom? Mas eu vou chegar nesse ponto. O que cabe a nós, o que está aí dentro do que a gente vai falar, para a gente pontuar aqui. Então, se houver nexo causal, se fizer sentido, né, gente? Se o médico, se o psicólogo, se o psiquiatra que está ali avaliando, falar assim, peraí, tá, faz sentido essa doença ter sido ocasionada por essas condições de trabalho, né? Então, isso significa, gente, que não é qualquer doença mental que será automaticamente considerada um acidente de trabalho, tá? Mas sim aquelas que for comprovado que a atividade profissional contribuiu significativamente para o desenvolvimento ou para o agravamento do problema, né? Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui para poder entender esse raciocínio, tá? Exemplo prático. Se um colaborador tem um diagnóstico prévio de depressão, né? Então, se ele já foi diagnosticado previamente com depressão, mas a empresa oferece um ambiente saudável e medidas preventivas, né? Que é justamente o que a gente vai falar ao longo desse curso, dificilmente esse caso será enquadrado como doença ocupacional, tá? Por quê? Porque a empresa tem formas de comprovar que o ambiente de trabalho ali dentro é saudável, né? Que, cara, é impossível que esse ambiente aqui tenha agravado ou tenha causado a depressão dessa pessoa colaboradora, tá? Agora, se for comprovado, e aí tem vários meios de comprovação, né? Testemunhas, outros colaboradores. Aí eu não vou entrar nesse mérito, tá bom, gente? Mas assim, se for comprovado que naquele ambiente de trabalho existe assédio, existe sobrecarga de trabalho, existe condições adversas que não são diferenciadas, então a pessoa precisa estar num espaço confinado por muito tempo, a pessoa faz horas extras, milhões de horas extras toda semana. Se a pessoa sofre assédio sexual até, né? Nem só o moral. Se a pessoa tem, nossa, milhares de coisas aí que podem influenciar, aí o risco da empresa ser responsabilizada aumenta, né? Então, a gente tem que se proteger como empresa mesmo para que isso não aconteça, né? Para que a gente tenha aí documentos, registros que comprovem que o nosso ambiente de trabalho é saudável,
né? Então, é justamente por isso que o primeiro passo, tá? Que o primeiro passo é fazer um mapeamento dos riscos psicossociais dentro da empresa, que é justamente um tema central do curso RH Transforma Cor, tá? Então, esse é um tema central. A gente vai, primeiro passo é fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. Por que isso, gente? Porque é através desse mapeamento, é através da gente tendo ciência, registro de quais são os riscos psicossociais que a gente tem dentro da nossa empresa, que a gente vai conseguir criar esse plano de medidas preventivas, né? A gente vai conseguir criar algo para prevenir e reduzir esses riscos, né? Se ninguém tivesse, trazendo mais uma vez um contexto de exemplo aqui, percebido que existia o risco do corpo ser jogado para frente no carro, nos acidentes, não teria sido criado lá atrás o cinto de segurança nos carros, né? Então, foi porque alguém identificou o risco que o cinto foi criado. Então, no ambiente de trabalho, a mesma coisa. Foi porque alguém identificou um risco de um tijolo cair em cima da nossa cabeça, no caso de uma construção civil, que agora é obrigatório ter um capacete. Foi porque alguém identificou o risco de alguém dar uma topada ou de cair algo quente no pé, sei lá, qualquer risco que a gente consegue imaginar no ambiente de trabalho, que hoje as pessoas usam botas de segurança, que hoje tem óculos de segurança, máscara para empresas que têm questões químicas. Então, tudo isso, todos esses riscos, todos esses EPIs, né, esses equipamentos de proteção individual, foram criados porque alguém identificou os riscos primeiro. Então, para a saúde mental é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear esses riscos dentro da empresa. É entender quais são eles, e esse é justamente um dos temas do curso RH Transforma Cor, tá? Então, ter um plano de prevenção estruturado, né? Um plano estruturado demonstra que a empresa se preocupa com a saúde mental dos colaboradores e que está tomando medidas para evitar impactos negativos. É justamente com esse plano estruturado que demonstra essa preocupação e que está tomando essas medidas preventivas, é que a empresa vai se proteger daquele caso que eu trouxe aí no começo da aula, das pessoas que vão tentar jogar tudo como sendo culpa da empresa, tá? Então, ter um plano estruturado de prevenção é o primeiro passo para a gente conseguir proteger a empresa de pessoas que vão querer, eventualmente, agir de má fé e dizer que foi culpa da empresa, coisa que não foi, tá bom? Então, como estruturar esse plano, né? Como que a gente vai estruturar esse plano? Bom, esse é o primeiro assunto da aula 2 do curso RH Transforma Cor, tá bom? Eu trouxe para você aqui gratuitamente a primeira aula, né? Para você experimentar um pouquinho do como que é ter uma aula comigo, né? E caso você queira se aprofundar nesse tema, clica no botão aqui embaixo para poder se inscrever no curso completo e vem participar do RH Transforma Cor, tá? Mas, ó, vou te dar um spoiler, tá bom? O primeiro passo é justamente mapear os riscos psicossociais conforme exige a nova NR1, tá? E lá dentro do RH Transforma Cor por completo, você encontra também técnicas, ferramentas para fazer esse mapeamento, ok? Então, se você quer aprender mais, clica no botão aí embaixo, aperta aí, ó,
quero ser um RH transformador e vem para o curso aprender comigo, tá bom? Um beijo e eu te vejo do outro lado.